Saíram correndo aqui com a oferta. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está na casa do Pai. Amém. Melhor lugar para nós estarmos. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Curva a sua cabeça neste momento. Pai amado, Espírito Santo, estamos em tua casa, Senhor. Oh Pai amado, o Senhor sabe que nós estamos passando, o Senhor sabe do que nós precisamos, Senhor. Tu sabes do alimento que nós estamos precisando nessa noite, Senhor. E a tua palavra é vida, a tua palavra é alimento. Oh Espírito Santo, nos alimenta, Senhor. Cuida dos teus filhos, cuida das suas ovelhas, alimenta as suas ovelhas, porque o Senhor é o nosso bom pastor, ó Pai. Ó Espírito Santo, que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Som. Vamos à palavra do Senhor. Está lá em Isaías, capítulo 6, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Irmãos, capítulo 6 de Isaías, diz que no ano em que o rei Uzias morreu. Normalmente, quando você vai escrever algo no Velho Testamento, vai estar escrito assim: no ano do reinado de tal rei. No ano do reinado de tal rei. O rei nessa época de Isaías capítulo 6, o rei é Jotão. É filho de Uzias. Mas aqui, Isaías, ele não está falando no ano do reinado de Jotão. Ele não diz no ano do reinado de Jotão eu vi ao Senhor. Não. Ele diz no ano da morte do rei Uzias eu vi ao Senhor. Isso traz alguns sinais para nossas vidas. Que Isaías, que viveu na mesma época do rei Uzias, admirava, amava esse rei. Porque tem um sem fio aí que está. Porque ele está dizendo que no ano que aquele rei morreu, ou seja, o foco dele está sendo aquele rei. Ele está de luto por uma pessoa que ele admira muito. Isaías profetizou para 4 reis. Esse é o primeiro rei. Então Isaías é bem jovem, é novo, e ele tem uma grande admiração pelo rei chamado Uzias. Para nós compreendermos por que Isaías tem tanta admiração por esse rei, vamos ver os seus feitos, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 1. Então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei, aos 16 anos de idade, no lugar do seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos de Cefalaim na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército.
em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Eu fiz questão de ler o texto para os irmãos compreender essa admiração que o profeta Isaías tem deste homem. Nós conhecemos na Bíblia constantemente os grandes reis, eles simplesmente abandonavam Deus, eles se tornavam idólatras. Mas a Bíblia diz que esse grande rei, ele era um homem que temia Deus. Ele era um grande rei, que ele começou a trabalhar na agricultura e trabalhar no exército, e a cidade estava protegida. E nesse contexto nós temos o profeta Isaías. Então nós temos um grande rei, Uzias, e um grande profeta Isaías. Mas a Bíblia diz que no ano que esse rei foi morto, ou seja, Isaías, ele está triste, ele está abatido, ele está de luto. A Bíblia, a história diz que Uzias, ele só não foi tão poderoso quanto Salomão e Davi, mas depois de Salomão e Davi, esse era um grande rei de Judá e Jerusalém. Mas agora ele está morto, e o rei e o profeta Isaías, a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 1, coloca para mim, é o próximo. No ano que Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. No ano que o meu rei Uzias, que eu tanto admiro, morreu, eu vi ao Senhor assentado. Ou seja, o profeta Isaías, ele está acabado, ele está desolado, ele está de luto, ele está triste. E o que ele faz? Ele vai ao templo. E a pergunta para nossas vidas é: no ano da pandemia, aonde a gente vai? No ano do luto, no ano das percas, no ano em que as coisas não estão dando certo, no ano em que os Uzias está morrendo, aonde nós temos que ir? A Bíblia diz que o profeta foi ao templo e ele viu ao Senhor assentado num trono alto e sublime. E a Bíblia diz que ele viu ao Senhor. Esse ver ao Senhor significa contemplar, olhar firmemente para algo, olhar com muita admiração. Irmãos, o profeta, ele é um profeta de Deus. Esse é o capítulo 6. Se nós vemos os outros capítulos, Deus falava com o profeta, ele sempre ouvia Deus, mas ele nunca tinha visto Deus. E aqui ele está declarando que ele viu a Deus no templo. E olha o que diz o verso 2: acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então ele chega no templo, ele vê serafins, única vez mencionado na Bíblia. Serafins significa abrasadores. Quando ele chega, ele vê serafins diante de um trono. Só que esses serafins, eles estão com as asas cobrindo o rosto, com 2 asas cobrindo os pés, e com 2 voando. E a pergunta é: por que esses serafins estavam cobrindo o rosto com suas asas? Por causa do tamanha a glória de Deus. A glória de Deus naquele ambiente estava tão grande, o trono de Deus estava ali, que quando o profeta ele entra no templo, ele vê o trono, ele vê Deus, e ele vê serafins ao redor dele, cobrindo o seu rosto, porque eles não conseguem estar diante do Todo-Poderoso nosso Deus. A glória de Deus era tão grande que eles tinham que cobrir o seu rosto, cobrir os seus pés, cobrir o seu corpo, se protegendo do tamanho a glória de Deus. E olha o que a Bíblia diz no verso 3:
e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Vamos voltar na cena. O profeta Isaías entra no templo, ele vê o trono de Deus, ele vê serafins, mas aqui a Bíblia diz que os serafins não estão diante do trono. A Bíblia diz que eles estão proclamando uns aos outros. Eles não olham para Deus, eles não estão diante de Deus. Um olha para o outro e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a pergunta é: por que eles não estão olhando para Deus? Porque tamanha a glória de Deus. A glória de Deus era tão grande que eles simplesmente, além de estar com as asas cobrindo o rosto por causa da glória de Deus, eles não conseguiam olhar para Deus. Eles estavam aqui, eles tinham que dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os outros serafins que estavam aqui, o trono estava lá, e eles estavam dizendo uns para os outros: Santo. É como se ele dissesse: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, o Senhor dos exércitos. E eles dizem: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. 3 vezes. Por que 3 vezes? Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, o Senhor dos exércitos. Eles não conseguem. Eu estou falando de serafins. Quando você vê os anjos na Bíblia, os serafins está acima. Mas tamanha é a glória de Deus que eles têm que dizer um ao outro. E a Bíblia diz que o Senhor diz que a terra inteira está cheia da sua glória. Mas constantemente nós ouvimos assim: eu não sinto Deus, eu não vejo Deus, eu não ouço Deus. Mas Deus está dizendo que a terra inteira está cheia da glória dele. Mas eu não ouço, eu não sinto. Quer ver como é que está a glória de Deus sobre a terra? Salmo 72, 17. Permaneça para sempre o seu nome, ó Deus, e dura a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que eles o chamam bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Mas a pergunta continua: eu não sinto, eu não vejo, eu não ouço Deus. Continuando: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. O que é firmamento? É atmosferas. Ou seja, os céus declara, está dizendo da glória de Deus. A atmosfera, esse ar que nós respiramos, revela a glória de Deus sobre essa terra. E olha o que diz o próximo: um dia fala disso a outro dia, uma noite a revela a outra noite. Irmãos, um dia fala, mas o sol não fala. Um dia fala outro dia.
O sol, ele está numa posição, e quando ele está indo, vem a lua, e chega a noite. Eles estão comunicando, eles estão falando: ó, eu existo, olha a existência de Deus. O sol está aquecendo, o sol está trazendo vida. Eles estão falando de Deus. Quando você vê o sol nascer, está falando, é Deus, é a glória de Deus. E olha o próximo: sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Eu não ouço Deus, eu não vejo Deus, eu não sinto Deus. A Bíblia diz que é sem discurso, sem palavra, não se ouve a voz dele. Próximo: mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. A Bíblia diz: a voz é ressoada por toda a terra, porque a criação de Deus, o sol, a lua, a atmosfera, está sobre toda a terra. Deus está falando: a minha voz está rodeando o planeta todo dia. Todo dia, quando o sol se põe exatamente no local que ele tem que estar. Como eu já preguei aqui, se o sol tivesse um pouquinho mais perto, iria queimar a gente. Se ele tivesse um pouquinho mais longe, a gente iria congelar. Ele está no lugar exato, porque Deus armou uma tenda para o sol. Falou: sol, fica aqui, essa é a sua tenda, esse é o seu lugar, essa é a sua habitação. Você vai rodear a terra. É a voz de Deus rodeando a terra. Então quando as pessoas falam: nossa, mas e naqueles países que o evangelho não está sendo alcançado, e aquele índio que está no mato? Quando ele acorda, ele vê um sol nascendo, e ele quer que Deus, que criou aquele sol, é a fé dele. Ele está sendo salvo, porque a voz de Deus, através da criação, revela a existência, revela a voz de Deus. Próximo: que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outro. Nada escapa do seu calor. Esse é o nosso Deus. E Isaías está presenciando tudo isso no templo. A glória de Deus está no templo. Deus está sentado num trono. E olha o que começa a acontecer. Versículo 4, capítulo 6. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Irmãos, até então, ele estava vendo serafins dizendo um ao outro: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele está vendo Deus assentado no trono. Ele está apavorado. Mas agora a coisa está difícil, está mais complicado para ele, porque agora a Bíblia diz que os batentes, a estrutura do templo, ela começa a balançar, e o templo começa a encher de fumaça. Eu não sei se você consegue imaginar, você, ser humano, porque Isaías era um humano, vendo uma cena dessa. Imagina você aqui, e o templo começa a balançar, a estrutura, e fumaça em todo aquele templo. O que eu e você faria? Como eu e você estaria vendo um trono de Deus assentado e serafins ao redor? Apavorado. Porque se serafins não conseguem olhar para ele, para o Criador, tamanha glória do Criador, o que dirá nós humanos? Quando Isaías vê aquilo, ele sabe que o homem não consegue olhar para Deus, tamanha glória de Deus. Isaías está apavorado. Olha o que ele diz no próximo versículo, verso 5:
Então eu gritei: ai de mim! Eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim! Em outras palavras, eu estou perdido. Ai de mim! Porque os serafins não conseguem olhar para ele e eu estou olhando para o Senhor dos exércitos. Ai de mim! E você pode perceber que ele fala: ai de mim. Ele está olhando para si, porque eu sou um homem de lábios impuros. Nós estamos falando do profeta Isaías, um homem chamado por Deus. Mas quando você está diante da glória de Deus, quando nós estamos diante do trono de Deus, ai de nós. Muitas vezes nós não conseguimos olhar para Deus e falar: ai de mim, porque Ele diz: eu vivo numa nação de lábios impuros. Mas primeiro Ele está olhando para Ele e Ele está reconhecendo que Ele tem lábios impuros. E Ele diz: ai de mim. Irmãos, a gente não tem a noção do que é eu e você um dia estar do lado de Deus, andar com Jesus. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo glorificado, é um corpo de carne e osso, é o corpo que Adão e Eva tinham. Só que Jesus vai estar aqui e eu vou estar tocando em Jesus. Mas nessa cena, serafins não conseguem olhar, tem que cobrir o seu rosto. E como que eu e você, humanos, que não pensam que você vai para o céu, vai virar um anjo, um ser celestial, não. Você vai ser de carne e osso, com um corpo glorificado. E a Bíblia diz que nós vamos andar lado a lado do Senhor, lado a lado de Deus. Como isso? Esse é o poder da cruz de Cristo. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele rasgou o véu que nos separava da glória de Deus. E quando Jesus morreu e você aceita Jesus na sua vida, você consegue no céu, num paraíso, na Nova Jerusalém, estar do lado de Deus. Só para você ter uma ideia de quem é essa majestade de Deus, olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 22, 5. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeias, nem de luz de sol, pois o Senhor Deus o iluminará. Irmãos, Deus um dia vai reinar sobre essa terra, mas não precisa de energia, não precisa de sol, porque a própria glória de Deus vai iluminar toda a terra. O que Isaías está presenciando é essa glória de Deus. Por isso que ele está dizendo: ai de mim. E tamanha a glória de Deus que você vai estar do lado de Deus, sem precisar cobrir o seu rosto, sem precisar dizer para o outro: Ele é santo, Ele é santo. Você vai abraçar Jesus, você vai estar com o Criador, que disse: haja, e ouve tudo. Nós, seres humanos, de corpo, simplesmente andar ao lado do Criador, do Rei dos Reis. Aí lembra o versículo 1 que diz: no dia em que rei Uzias morreu. O profeta Isaías, ele estava literalmente apegado ao rei Uzias, porque era um grande rei. Sabe quando você tem uma grande expectativa na sua vida? Bom, agora vai dar certo. O rei Uzias é um grande rei. Tem situações na nossa vida que está dando tudo certo e você fala: agora eu vou conquistar os meus sonhos, agora a minha vida financeira vai dar certo, agora a minha vida espiritual, ministerial, agora eu encontrei minha igreja, agora tudo certo. É isso que Isaías sentia do rei Uzias, porque era um grande rei. Mas agora o rei Uzias está morto.
Constantemente o profeta Isaías chegava até o rei Uzias, que estava sentado no trono, e a confiança estava no rei Uzias. É como se você pegasse um jovem que ele idolatra o Bolsonaro, e a esperança dele está naquele governante. O profeta Isaías, a esperança dele estava no rei Uzias, mas agora o rei Uzias está morto. Isaías está abatido, porque as coisas não estão dando certo. A minha esperança, que era aquele rei, está morto. E Deus está fazendo Isaías olhar e ver um trono, e Deus sentado no trono. Só que Isaías estava acostumado a olhar o trono de Uzias, do rei. Agora Deus está falando: olha para mim, eu tenho poder. A sua confiança tem que estar em mim. Por que você confia tanto no rei Uzias? Por que você confia tanto no seu trabalho, no seu relacionamento, nos seus dons, na sua casa, um pastor? Por que você confia tanto no seu patrão, no seu dinheiro, no seu carro, na sua casa, nos seus amigos? Por que você deposita a sua confiança? Porque faz tanto tempo que você está de luto. Porque ele simplesmente diz: no dia em que o rei Uzias morreu, em outras palavras, estava tudo dando certo, agora acabou a minha esperança. E Deus falou: vem cá, entra no templo, olhe para o trono, confia em mim, não confia em homens. A Bíblia diz: maldito o homem que confia em homem. Tanto é que esse rei Uzias, que foi realmente um grande rei, mas ele é humano. Olha o que o cabeção tentou fazer um dia. 2 Crônicas 26:16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não, é certo que você, rei Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Irmãos, um dia o rei Uzias, ele viu toda a sua majestade. Ele virou soberbo, porque ele viu as grandes plantações que foram plantadas através dele, o grande muro protegendo a sua cidade. Ele viu o seu exército. Ele falou: eu sou o cara. Só que ele olhou o templo, e a Bíblia diz que quem podia entrar no santo lugar era o sumo sacerdote. Quem podia entrar no santo, no átrio, no santo lugar, quem podia entrar no santíssimo lugar era o sumo sacerdote. Quem podia entrar no santo lugar era o sacerdote. E o rei não podia. Mas ele olhou e falou: mas eu sou rei. Como que um sacerdote pode entrar no santo lugar e eu não posso? Está errado. A Bíblia diz que ele foi entrando para queimar incenso, função do sacerdote. Quando o sumo sacerdote Azarias e 80 sacerdotes viram aquilo, foram correndo dizer: rei, o senhor não pode entrar aí só pode sacerdote, foi Deus que falou. Ele falou: mas eu sou rei, olha tudo que eu construí. Você acha, se vocês podem entrar, por que eu não posso entrar? Eu vou entrar. Vamos ver o próximo. Uzias, que estavam com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu uma lepra em sua testa. 20. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido.
Ele simplesmente falou: eu vou entrar porque eu sou o rei. Então ele foi entrar. Quando ele entrou, na hora, veio uma lepra sobre ele. A Bíblia diz que o sacerdote, desesperado, pegou o rei, falou: rei, sai daqui. Só que a Bíblia diz que ele mesmo já saiu correndo. Esse era a esperança de Isaías. A confiança, o luto de Isaías estava neste homem. E olha o próximo. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. O seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Então o rei Isaías tinha esperança. O profeta Isaías tinha esperança num rei que nem era mais rei. Você entende que Isaías estava parando a sua vida, o seu ministério, tudo, porque estava de luto. Ele diz no início do versículo: no ano em que o rei Uzias morreu. Mas esse rei já estava durante anos e anos e anos numa casa separada. E quantas vezes Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas, mas a gente está meio rei Uzias, não está dando certo. Por que ele foi fazer isso? A minha vida acabou. Sabe o que Deus está falando para Isaías? Filho, sai desse luto. Tantos anos que Isaías ainda confia naquele rei, numa casa separada, que nem rei era mais. E quantas coisas Deus tem para as nossas vidas, mas nós precisamos deixar o luto. Precisamos deixar o que já passou. Precisamos deixar o que a gente tinha a expectativa, a esperança e foi frustrado. Irmãos, tudo isso que Deus fez é só para Isaías entender que ele está apegado a homens e não a Deus. Ele não consegue largar Uzias. Ele ama Uzias. Ele não aceita que Uzias errou. É um grande rei. E Deus está falando: deixa. Tantos anos você está nessa vida, deixa. Acabou, ele morreu. Mas Deus, Ele é um grande rei. Deus está dizendo: eu sou um grande rei. Eu sou o rei dos reis, Senhor dos senhores. É eu que quero governar a sua vida. Não é o rei Uzias. Não é, ele é um homem. Porque a gente confia tanto em homens e não consegue confiar em Deus. Sabe o que Deus está falando? Tira esse Uzias. Segue a sua vida. Uzias já morreu. Já aconteceu, já passou. Oh Espírito Santo de Deus. Isaías capítulo 6, verso 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E a visão de Isaías, visão não, o que Isaías está presenciando, ele continua escrevendo. Ele diz que ele olha aquela cena, vamos recapitular. Ele vê o trono, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os serafins cobrindo, dizendo um ao outro: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aí agora o templo está cheio de fumaça, os batentes começam a tremer. E agora Isaías vê um serafim com uma tenaz. Tenaz é um ferramenta que você vai tirar o vidro, as coisas do fogo, para você tirar. A Bíblia diz que ele viu um serafim chegando até o altar. E quando ele chega no altar do Senhor, o altar está fumegando. Ele pega a tenaz, aquela ferramenta, toca no altar. O serafim pega aquele tenaz e vai até o profeta Isaías. Olha Isaías presenciando essa cena. Próximo. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
Então Isaías está ali, imagina ele viu um anjo com 6 asas, com uma tenaz, com uma ferramenta, fogo na ponta da ferramenta. Isaías olha aquela cena, ele tem que confiar em Deus. Acho que muitos de nós sairíamos correndo, mas se Deus está ali e ele ainda está vivo, o serafim chega até ele e toca em sua boca. Por quê? Porque ele é pecador, sim. Ele não conseguiria estar diante da glória de Deus se não fosse essa ação de Deus. Para Isaías conseguir estar diante do trono de Deus, que nem serafim consegue, o serafim teve que ir no altar, pegar o fogo e ungir, santificar a boca onde a gente mais peca, que entra. Ou seja, para você conseguir, Isaías, estar aqui na minha presença, na minha glória, você, um homem pecador, eu preciso fazer algo. E ele pega, e ele unge, ele fala, o seu pecado está sendo removido, a sua culpa, o seu pecado está sendo perdoado. Naquele momento, Isaías é como se fosse lá na glória, é como se ele estivesse lá. Ele só conseguiu presenciar isso, porque Deus fez isso com ele. Por isso que muitas vezes a gente fala, eu queria ter isso, mas a gente não suportaria, a gente não aguentaria, por causa dos nossos pecados. E Isaías só conseguiu porque Deus teve que fazer isso com ele. E naquele momento, simplesmente a Bíblia diz que os seus pecados foram perdoados. E é isso que acontece com nossas vidas. Você chega até o Senhor, você confessa ao Senhor e os seus pecados é perdoado. Nessa época não era a época da graça, Cristo não tinha ido para a cruz. E hoje espiritualmente é isso que acontece. A gente peca. Só que agora vem o Senhor e unge com a tenaz e a chama. É o sangue do Cordeiro que unge e nos santifica e nos purifica. E hoje nós podemos estar diante da glória de Deus. E hoje nós vamos morar com Deus, porque o sangue dele nos santifica, nos purifica, nos limpa de todo pecado. E é nesse momento que Isaías pensa, Deus, não dá para mim. Isaías, ele entende que ele estava colocando a sua esperança no rei. Isaías, ele entende que ele é pecador, que ele tem lábios impuros. E é nesse momento que a gente olha para a gente e fala, eu sou tão pecador, quer saber? Vou ficar no meu cantinho, porque você sabe o que você faz, eu sei o que eu faço. Então é um momento que eu vou falar, não, eu não vou trabalhar para o reino, porque eu sou pecador. E olha o que Deus diz no próximo versículo. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, Isaías está olhando aquela cena, e lá do trono, ele está na entrada do templo, e ele diz que ele ouviu a voz do Senhor conclamando, Isaías, quem eu enviarei? Isaías, você é pecador que está presenciando tudo isso, que não está se achando digno, você não é digno, mas e aí? Quem que eu vou enviar? Porque ninguém é digno, todos nós somos pecadores, e a gente culpa de não trabalhar para o reino, por causa do nosso pecado, por causa dos uzias que a gente tem. Mas Deus está fazendo uma pergunta para nós, e aí gente, se vocês são todos pecadores, quem eu enviarei? E ele diz, quem irá por? Quem é o nós? Pai, santo, santo, santo. Ele está lá no trono, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E Deus está perguntando, ei, Isaías, quem vai por nós? Quem? Quem? E hoje ele pergunta para nós, quem?
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem vai por nós? Ai Deus, mas olha o meu estado, olha o meu pecado. Mas todos são. E aí, quem vai por nós? E o que Isaías disse: eis-me aqui, me envia, Deus. Senhor, me muda. Senhor, deixa eu colocar o Senhor no trono. Deus, deixa eu colocar o Senhor no governo. Senhor, eu vou pegar o rei Uzias e vou dizer tchau para ele. Preciso deixar o passado. Preciso olhar para o Senhor. Me envia, me cura, me liberta. Vem com tenaz, unge a minha boca, unge a minha mente, me santifica. Me usa, Deus. Você imagina Deus olhando para você nessa noite? Quem vai por nós? Se coloque de pé nessa noite. O Espírito Santo estará aqui. Conversão mais atividade. O que nós precisamos entender nessa noite é que nós precisamos matar o rei Uzias das nossas vidas, porque ele já está morto. Deixa Deus sentar no trono da sua vida. Entrega os seus Uzias a Deus. Confia nele. Confia nele. A glória dele está neste lugar. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Confio no Senhor.